Olá, pessoal. Tudo jóia com vocês? Vamos continuar nossa aula de calorimetria, então, né? Nós tivemos uma aula de calorimetria e depois alguns vídeos resolvendo exercícios. A primeira aula de calorimetria, nós trabalhamos com algumas noções básicas, conceitos básicos, como temperatura, energia térmica, calor e equilíbrio térmico, assim como as formas de transferência de calor. Essa aula ela vai ser um pouco mais matemática. A discussão dela é em cima do aspecto matemático, da quantificação desse calor, dessa energia térmica trocada entre dois corpos com diferentes temperaturas. Como é que eu faço para calcular essa quantidade de energia térmica que um corpo perdeu para o outro, ok? Então a discussão toda vai girar em torno disso. Só que para a gente começar a pensar em quantificar o calor, nós temos a obrigação de saber qual que é a consequência quando um corpo troca calor com o meio. E essa consequência a gente também já discutiu na aula passada. Eu apresentei esse gráfico para vocês de temperatura em função da quantidade de calor, né? E mostrei para vocês que toda substância pura, quando ela está recebendo calor, das duas uma. Ao receber calor, ou ele vai variar a temperatura, ou quando o corpo estiver recebendo calor, vai haver uma mudança de estado físico. E enquanto houver a mudança de estado físico, a temperatura ela vai permanecer constante. Então, se eu pego uma substância no estado sólido e forneço calor, inicialmente sua temperatura vai aumentar até atingir a temperatura de fusão. Se eu continuar fornecendo calor, ele vai continuar na temperatura de fusão enquanto todo o sólido não passar para o estado líquido. Ao passar para o estado líquido, eu fornecendo calor, continuando fornecendo calor para a substância, aí sim ela retorna a aumentar a temperatura novamente, até que a substância no estado líquido atinja a temperatura de ebulição. Ao atingir a temperatura de ebulição, por mais que eu forneça calor, o corpo vai permanecer com a temperatura constante até que todo o líquido passe para o estado gasoso. Depois que todo o líquido passou para o estado gasoso, todo o líquido passou para o estado gasoso, ao fornecer calor, o gás volta a aumentar a sua temperatura. Então, o que nós podemos concluir com essa situação? Toda vez que um corpo troca calor com meio, que a gente representa pela letra Q, toda vez que ele troca calor com meio, das duas uma. Ou ele vai ter uma variação da temperatura, como? Recebendo calor, a temperatura aumenta, fornecendo calor por meio, a temperatura abaixa. Ou este corpo vai ter uma mudança de estado físico, uma mudança de estado físico, ok? Como assim? Se a substância estiver aumentando a temperatura, fornecendo calor, a temperatura aumentar e eu continuar fornecendo calor, ele vai ter uma mudança no sentido endotérmico, do sólido para o líquido ou do líquido para o gás, ok? Se eu retirar calor, ele vai ter uma mudança de fase no sentido exotérmico, vai passar do gás para o líquido ou do líquido para o sólido. Mas o importante mesmo saber é que quando um corpo troca calor com meio, ou vai variar a temperatura, ou vai ter uma mudança do estado físico. Beleza? E por que isso é importante? Porque se houver uma variação da temperatura, o calor
envolvido nessa variação de temperatura, o calor que o corpo perdeu ou ganhou para que a sua temperatura variasse, ele vai ser calculado a partir das grandezas que chamamos de calor sensível do corpo, ok? Se há uma mudança de estado físico, nós vamos ter que calcular a quantidade de calor envolvida envolvido na quebra das ligações químicas ali, ou do arranjo estrutural da substância. Nós vamos ter que utilizar uma grandeza denominada como calor latente. Então, se eu não sei o comportamento do corpo, eu não sei qual vai ser o caminho que eu vou ter que seguir para conseguir calcular esse calor. Okay? Então, nas próximas imagens, o que a gente vai discutir, o que é esse calor sensível, que é a forma de calcular calor envolvendo variação de temperatura, e o que é esse calor latente, que é a forma de calcular a quantidade de calor envolvida na mudança de estado físico das substâncias. Então, prestando atenção na próxima imagem, prestando atenção nessa imagem, falando de calor sensível, podemos ver aqui que o calor sensível ele pode ser tratado de duas maneiras, a partir da capacidade térmica de um objeto ou a partir do calor específico desses objetos, dessas substâncias, tá? Então, o que seria essa capacidade térmica de um objeto? A capacidade térmica foi uma grandeza derivada a partir da quantidade de calor que o corpo recebeu em função da variação da temperatura, em função da variação dessa temperatura. Essa imagem, pessoal, ela representa muito bem o que eu estou falando com vocês. Imagine uma seguinte situação, que eu tenho uma certa quantidade de gelo que inicialmente está a menos 20 graus Celsius. E eu quero pegar essa quantidade de gelo e levar até uma temperatura de 120 graus Celsius. E aí, na questão, na discussão, pergunta-se o seguinte: quanto de calor, quanto de energia térmica eu tenho que fornecer para essa porção de gelo para que ela saia de menos 20 graus Celsius e vá até 120? Se nós não tivermos uma noção do comportamento do corpo ao longo de toda a variação de temperatura, de menos 20 graus Celsius até 120, é impossível a gente calcular a quantidade de calor envolvido. Então, pensando nessa situação, se a substância está a menos 20 graus Celsius no estado sólido, ao receber calor, a sua temperatura vai aumentar porque ela está abaixo da temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus. Então, para ele sair de menos 20 até 0 graus Celsius, ele recebeu uma quantidade de calor que fez com que a temperatura variasse. Se houve uma variação da temperatura, a quantidade de calor envolvido nesse aquecimento, que eu vou chamar de Q1, ele só pode ser calculado a partir do calor sensível do corpo, ok? Ao chegar a 0 graus Celsius, ele ainda está no estado sólido, ele ainda é gelo. Se eu continuar fornecendo calor, ele vai permanecer a 0 graus Celsius até que todo o sólido se transforme em líquido. Nessa situação, ele passou de 0 graus Celsius sólido para 0 graus Celsius líquido. Não houve variação da temperatura, mas houve uma
mudança de fase. E essa quantidade de calor envolvida nessa mudança de fase, que eu vou chamar de Q2, ela é calculada a partir do calor latente desse gelo, bem? Do calor latente, porque houve uma mudança de fase. Pensando que para até ele chegar a 120 graus Celsius, ainda ele tem que ir de 0 graus Celsius líquido para 100 graus Celsius líquido. Houve uma variação de temperatura. Então, nessa variação, eu vou calcular a quantidade de calor pelo calor sensível do corpo. Chegou a 100 graus Celsius. Ele só vai voltar a aumentar a temperatura depois que toda substância no estado líquido passar para o estado gasoso. Na hora que a água sair do 100 graus Celsius líquido para o 100 graus Celsius gasoso. E aí a quantidade de energia envolvida por o rompimento dessas ligações intermoleculares e fazer com que a substância passe para o estado gasoso, ela vai ter que ser calculada a partir do calor latente. Então, eu tenho que ir calculando separado, parte por parte, da transformação do corpo, da temperatura inicial até a temperatura final, que no caso aqui, de 100 graus Celsius gasoso, ele teve que ainda ser aquecido até 120 graus Celsius. Houve uma variação de temperatura final, dessa forma, nesse último comportamento em que ele foi de 100 graus Celsius para 120, a quantidade de calor envolvida tem que ser calculada a partir do calor sensível do corpo. Okay? Então, para se ter uma ideia, se eu quero calcular a quantidade de calor total envolvida no aquecimento desse gelo de menos 20 graus Celsius até 120, eu vou ter que calcular Q1, que é a quantidade de calor no aquecimento do sólido, mais Q2, que é a quantidade de calor para o derretimento do gelo, mais Q3, que é a quantidade de calor para aquecimento da água no estado líquido, mais Q4, que é a quantidade de calor envolvida na transformação do estado físico líquido para o estado físico gasoso, e Q5, que é a quantidade de calor envolvida no aquecimento da substância no estado gasoso. Dessa forma, o calor total ele tem que ser calculado em 5 etapas, cada uma correspondente a uma transformação do corpo, variação de temperatura ou mudança de estado físico. Entendido? Então, agora nós vamos ver o que é esse calor sensível e o que é esse calor latente. Então, minha turma, vamos falar primeiro do que é esse calor sensível. Nós chamamos de calor sensível aquele calor que é responsável pela variação da temperatura do corpo. Então, para o cálculo do calor sensível, que é o calor que é responsável pela variação da temperatura do corpo, nós temos duas grandezas para discutir. Uma é chamada de capacidade térmica e a outra é chamada de calor específico, ok? O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica de um corpo, de um objeto, é a quantidade de calor que ele tem que receber ou perder para que a sua temperatura varie em uma unidade tanto é que a unidade de medida de capacidade térmica é caloria, quantidade de calor, em função da variação da temperatura.
Então, normalmente a unidade de medida mais usual é caloria por grau Celsius. Então, quando eu falo que eu peguei um bloco, um determinado bloco de alumínio e que a capacidade térmica dele é de 200 calorias por grau Celsius, o que isso quer dizer? Que se a capacidade dele for 200 calorias, se a capacidade térmica dele for de 200 calorias por grau Celsius, quer dizer que se eu fornecer 200 calorias, a temperatura dele vai levar em 1 grau Celsius. Se eu fornecer mais 200, ela vai elevar em mais 1 grau Celsius. Então, a cada 200 calorias que eu fornecer a esse corpo, a temperatura dele vai subir em 1 grau Celsius, vai levar em 1 grau Celsius. E a cada 200 calorias que eu retirar desse corpo, a temperatura dele vai baixar em 1 grau Celsius, tá bom? Essa é a capacidade térmica. No entanto, a capacidade térmica não é, dentro do calor sensível, a grandeza mais utilizada. Por que ela não é a grandeza mais utilizada? Porque ela é uma grandeza que chamamos de grandeza geral. É uma grandeza que ela pode adotar qualquer valor dependendo da quantidade de massa de um objeto. Então, se eu pensar num cubo de 10 gramas de alumínio, um cubo de 6 quilos de alumínio, se a gente parar para pensar, a única coisa que muda nele é a quantidade, pensando em matéria, é a quantidade de massa de átomos. Os átomos que constituem aquela matéria, eles são mesmos e se ligam da mesma forma. Mas aquele bloco de alumínio que tem uma maior massa, ele vai acabar tendo uma maior capacidade térmica. Então, o grande problema da capacidade térmica é uma propriedade geral, uma grandeza geral. Então, eu não posso atribuir a capacidade térmica a uma substância, eu tenho que atribuir a um objeto. Então, se eu tiver 200 tipos de panela diferente, eu teria que analisar a capacidade térmica de cada panela, mesmo se elas fossem feitas de mesmo material. O que muda no calor específico, que é uma grandeza específica, uma propriedade específica do material. Uma propriedade específica do material. O que isso quer dizer? Que, independentemente da quantidade de matéria, ela vai ter sempre o mesmo valor. Quando eu falo de calor específico, então o que ele seria? A quantidade de calor que tem que fornecer para uma certa quantidade de massa variar em 1 grau Celsius. Então, a grande diferença de capacidade térmica e calor específico, que o calor específico ele leva em consideração a quantidade de calor por unidade de massa. E a capacidade térmica ela não leva em consideração a quantidade de massa. Ok? Tanto é que se a gente observar aqui, ó, se a gente observar, deixa eu tentar marcar de forma mais livre aqui, se a gente pegar essa porção do calor específico, ela é a mesma coisa que capacidade térmica, ok? Então, um calor específico, inclusive, a unidade de medida dele é caloria por grama grau Celsius. Por grau Celsius. Ok? Então, o que ele quer dizer aqui? Se eu pegar a água como exemplo, no estado líquido, o calor específico dela é 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que eu tenho que fornecer para cada grama de água 1 caloria para que ela eleve em 1 grau Celsius. Tá? E se eu associar uma equação com a outra, eu chego na seguinte conclusão.
que a capacidade térmica, desculpe-me, que o calor específico, ele pode ser também calculado a partir da capacidade térmica dividido pela massa, ok? Mas é basicamente isso. Capacidade térmica, ela é inerente a um objeto e não um material que constitui esse objeto. Então, ela pode atribuir infinitos valores aí em relação à quantidade de objetos que a gente tem na natureza e a quantidade de energia que eu tenho que fornecer, calorias que eu tenho que fornecer ou retirar desse corpo para ele variar 1 grau Celsius sem pensar na massa dele, se é um corpo de muita massa ou pouca massa. Enquanto o calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para que uma unidade de massa de corpo varie em 1 grau Celsius. Ok? Então, pensando nessa óptica aqui, eu vou apresentar para vocês uma tabela de calor específico. Então, aqui está a tabela de calor específico de algumas substâncias que a gente encontra na natureza. Então, o calor específico da água, ele é 1 caloria por grau Celsius. Isso quer dizer que se eu pegar 1 grama de água, eu tenho que fornecer 1 caloria para elevar 1 grau Celsius. Se eu penso já no gelo, o calor específico é de 0,5 caloria por grau Celsius, que quer dizer que se eu pegar ele 1 grama de gelo, eu tenho que fornecer 0,5 caloria para que ele eleve 1 grau Celsius. Então, se eu pegar 1 grama de água e 1 grama de gelo e fornecer 1 caloria, o que vai acontecer com a água? Ela vai elevar 1 grau Celsius. O que vai acontecer com o gelo? Ele vai elevar 2 graus Celsius, que ele precisa de 0,5 caloria para elevar 1 grau Celsius, mais 0,5 caloria para elevar mais 1 grau Celsius, ok? Então, cada substância na natureza vai ter o seu calor específico. Eu falo para os meus alunos sempre que, quando são questões de calorimetria que envolvem quantificação, o que ajuda muito é a gente ter a percepção da unidade de medida, porque se ele quer que a gente calcule a quantidade de calor envolvendo variações de temperatura, ou ele tem que dar a capacidade térmica do corpo, ou ele tem que dar o calor específico. Dando, ele tem que tem que apresentar a unidade de medida. Então, lá, o que é o calor específico? Ele é a quantidade de caloria. Então, se a gente pegar aqui, ó, na unidade de medida apresentada, calor específico é a quantidade de caloria. Caloria é a unidade de medida de quê? De calor dividido pela massa, que é grama, vezes grau Celsius, que é a variação da temperatura. Vezes a variação da temperatura. Beleza? Desculpa aí, mas eu tive dificuldade de achar o delta, então, em vez de colocar o delta, eu vou colocar aqui variação da temperatura. Ok, galera? Então, isso que é calor sensível e isso que é capacidade térmica e calor específico. Tá? Então, retornando aqui, para a gente ter uma noção, capacidade térmica é a quantidade de calor com cor. Agora, pessoal, o calor latente é aquele calor que não é responsável pela variação da temperatura do corpo, e sim pela mudança de estado físico. E como que foi definido o calor latente? Ele foi definido pela razão entre a quantidade de calor fornecido ou retirado do corpo para cada grama, para cada unidade de massa que aquele corpo mudou de estado físico. Quando eu pego, por exemplo, e falo que o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama, você pega aqui no quadro, você consegue enxergar, é de 80 calorias por grama. O que ele está querendo dizer? Que se eu pego a água no estado sólido, no ponto de fusão, a 0 graus Celsius no estado sólido, e eu quero passar para o estado líquido, a cada grama que tiver ali para eu passar para o estado líquido, eu tenho que fornecer
80 calorias. Então, se tiver 1 grama, eu tenho que fornecer 80. Se tiver 2 gramas, 160. Se eu tiver 10 gramas de gelo, eu tenho que fornecer 800 calorias para que todo esse gelo passe de 0 graus sólido para 0 graus líquido. O caminho contrário também é verdade, né? Só que em vez de eu ter que fornecer calor, eu vou ter que retirar, mas a quantidade é a mesma, tá? E o calor latente, ele pode ser tanto de fusão quanto de vaporização. Reparem para vocês verem que o calor de vaporização, ele é sempre mais alto que o calor latente de fusão. Por que que ele é mais alto? Porque para eu romper uma ligação intermolecular, eu preciso de muito mais energia que desfazer um arranjo estrutural. Então, no calor latente de vaporização, há um rompimento das interações intermoleculares. E no calor latente de fusão, só um afastamento das moléculas, gerando uma fragilidade no arranjo estrutural. Então, o calor latente, ele também está relacionado com o estado físico que vai estar mudando. Então, tem 2 calor latentes, de fusão e de ebulição. Então, o calor latente é a quantidade de caloria por grama, quantidade de caloria que tem que fornecer para cada grama mudar de estado físico. Tá bom? Então, essas são basicamente as nossas 3 grandezas que utilizamos na mensuração, na quantificação de calor que um corpo perdeu ou forneceu para o meio ao longo do tempo. A pergunta agora, gente, como é que eles criaram essas grandezas? Como é que eles criaram esse tal de calor latente, essa capacidade térmica, calor específico? Todas essas grandezas, elas foram desenvolvidas dentro de uma estrutura chamada calorímetro. O que é esse calorímetro? É uma estrutura isolante. Se você acompanhar aqui o entorno, ele é feito de um material de isopor isolante, com um termômetro dentro do recipiente para acompanhar a variação de temperatura que está acontecendo ali. Líquido, porque normalmente a quantidade de calor envolvida aqui se dava a partir de reações químicas controladas para saber exatamente a quantidade de calor que estava sendo fornecido em reações exotérmicas, e esse calor era trocado entre os corpos. Okay? Havendo troca de calor entre os corpos, ou vai haver uma mudança de fase. Se houver uma mudança de fase, eu consigo mensurar a massa no início e no fim e verificar o quanto de massa mudou de estado físico com aquela certa quantidade de calor que eu forneci aqui dentro. Ou pode ter uma variação da temperatura. Aí eu consigo analisar a quantidade de graus Celsius que variou em função da quantidade de calor que eu forneci para essas substâncias. Se eu tenho a massa da substância, eu consigo também chegar no seu calor específico. E a partir daí foram criadas as grandezas responsáveis pela mensuração do calor em fenômenos térmicos. Quando nós falamos de troca de calor entre os corpos, algumas poucas questões vai perguntar simplesmente a quantidade de calor que o corpo tem que receber ou perder para chegar até uma certa temperatura, para acontecer uma certa mudança na temperatura dele ou no seu estado físico. Mas a maioria das questões são questões que trabalham com condições de equilíbrio térmico. Como assim? São questões que eles colocam dentro do enunciado, dentro da discussão, 2 corpos que vão trocar calor somente entre eles. Inclusive, essas questões adoram começar da seguinte forma: considerando 2 corpos dentro de um calorímetro ideal, ou considerando que tem os 2 corpos, que a troca de calor vai acontecer única e exclusivamente entre eles. A questão começou dessa forma, você pode suspeitar que é uma questão de equilíbrio térmico. Pensando assim, por exemplo, eu tenho 10 gramas de um cafezinho a 80 graus Celsius, que está extremamente quente, e eu gostaria de resfriar e coloquei ele em contato com uma água
a 20 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura final de equilíbrio? De uma coisa eu tenho certeza, que a temperatura dos dois corpos vão chegar no mesmo valor. O corpo de maior temperatura, a sua temperatura vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. O corpo de menor temperatura, a sua temperatura tende a ir aumentando, e aumentando, aumentando, até que os dois corpos se encontrem com uma mesma temperatura final. Isso sim. Agora, essa temperatura final não necessariamente precisa ser no ponto médio. Se eu tiver um corpo, por exemplo, a 100 graus Celsius, 100 graus Celsius, e o outro a 0 graus Celsius, eu posso afirmar que vai ter um fluxo de calor do corpo de 100 graus Celsius para o corpo de 0 graus Celsius, que a temperatura de 100 graus Celsius tende a reduzir, ou ele vai mudar de estado físico. O de 0 graus Celsius, a temperatura tende a aumentar, até o momento que eles atingem a mesma temperatura final. Essa temperatura final não necessariamente precisa ser 50 graus Celsius, ponto médio, pode ser mais próximo de 100 ou mais próximo de 0 graus Celsius. O que vai depender? Vai depender da capacidade térmica de cada corpo. Corpos diferentes apresentam capacidades térmicas diferentes. Então, eles precisam de quantidades diferentes de calor para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Então, se eu tiver um corpo, por exemplo, que tenha uma capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius, se ele fornece 200 calorias, a temperatura dele vai baixar em 1 grau Celsius. Mas se o corpo que estiver recebendo tiver uma capacidade térmica de 1 caloria por grau Celsius, cada caloria que ele receber, a temperatura dele vai levar em 1 grau Celsius. Se ele receber 200, a temperatura dele iria para 200 graus Celsius. O que eu quero mostrar para vocês é que a capacidade térmica dos corpos, se forem iguais, o ponto de equilíbrio térmico vai se dar exatamente no ponto médio entre a temperatura dos dois. Mas, se a capacidade térmica deles for diferente, o equilíbrio térmico vai se dar mais próximo daquele corpo que tiver uma maior capacidade térmica, porque se tiver uma maior capacidade térmica, ele vai ter uma menor variação de temperatura. Inclusive, nós chamamos essas substâncias de maior capacidade térmica como reservatórios de calor. Um exemplo que eu gosto de citar é que em radiadores de carro, muitos deixam de utilizar água para utilizar uma substância chamada de etileno glicol, que apresenta uma maior capacidade térmica, e aí, ao receber o calor do motor, da combustão que acontece dentro do motor, a variação da temperatura nessa estrutura do motor vai ser menor porque ele está sendo refrigerado por um fluido que representa uma maior capacidade térmica. Bom? E nessas questões que envolvem equilíbrio térmico, que envolve dois corpos trocando calor, em vez de analisar o comportamento de um único corpo recebendo ou perdendo calor, a única diferença é que o ponto de partida obrigatoriamente dela, que a gente tem que entender que o calor recebido por um corpo, o calor recebido, em módulo, ele vai ser igual ao calor fornecido. Por que eu estou falando em módulo? Porque convencionamos que o calor recebido sempre vai ser um calor positivo. O calor recebido ele é sempre maior que zero, porque ele faz com que a variação de temperatura tende a ser positiva. E o calor fornecido, ele é um calor que a gente é negativo, porque quando o corpo perde a temperatura, vai diminuir, o corpo vai sofrer uma variação negativa da temperatura. Então, posso falar que o calor recebido ele é igual menos o calor fornecido. E a partir daí é enxergar aquele que está recebendo calor,
que está acontecendo com ele? Está mudando de fase ou está variando a temperatura? Aquele que está fornecendo calor, o que está acontecendo com ele? E aí eu consigo resolver as questões de equilíbrio térmico. Tá? Essa é a apresentação do conteúdo, a parte mais matemática, mas com toda sinceridade, só existe uma forma de aprender exercícios quantitativos dentro da física, fazendo exercícios, treinando, 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 tá? Eu vou fazer um com vocês nessa aula para ilustrar a nossa discussão de tudo que a gente falou aqui e vou deixar uma lista com uma série de exercícios para vocês fazerem. Para a próxima aula, eu vou apresentar as discussões desses exercícios para que nós conseguimos chegar com mais clareza nas respostas de questões envolvendo quantificação de calor. Tá? Então, pensando nas questões, vamos para o próximo quadro. Então, pessoal, como validação dessa aula e exemplificação da aplicação de tudo que a gente discutiu aí, né, sobre quantificação de calor, eu gostaria de fazer a questão 2 da sessão de aprendizagem, exercícios de aprendizagem do capítulo B2, de calorimetria. Então, vamos lá fazer a questão e depois eu vou passar um slide mostrando quais questões que vocês vão fazer sozinhos para a gente discutir no momento futuro, na próxima aula. Então, vamos lá. Questão 2, Universidade de Pernambuco. Um bloco de ferro de 500 gramas a 42 graus Celsius é deixado no interior de um recipiente de capacidade térmica desprezível, contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Qual é a temperatura final de equilíbrio? Calor específico do ferro, calor específico da água. Então vamos lá para tentar entender a questão. Primeira coisa que a gente tem que ver é que existe uma interação entre dois corpos. Um bloco de ferro que está 500 gramas de ferro a 42 graus Celsius e 500 gramas de água a 20 graus Celsius. E esses dois corpos estão dentro de um mesmo recipiente com capacidade térmica desprezível. O que eles estão querendo dizer com isso? Que a troca de calor vai acontecer único e exclusivamente entre esses dois corpos. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer que todo o calor fornecido pelo corpo mais quente será absorvido pelo corpo de menor temperatura. Então, a quantidade de calor fornecida por um é a quantidade de calor recebida pelo outro. Okay? Inclusive, esse é o nosso ponto de partida para toda e qualquer questão de equilíbrio térmico. Então, para fazer essa questão, a primeira análise que a gente precisava ter é que existe dois corpos, ferro e água, com diferentes temperaturas, 42 graus Celsius o ferro e 20 graus Celsius a água. Quando esses dois corpos estão no mesmo ambiente, podendo trocar calor entre eles e com diferente temperatura, vai ter uma força termomotriz que vai fazer com que flua a energia térmica do corpo de maior temperatura, que é o ferro, para o corpo de menor temperatura, que é a água. Essa energia térmica fluindo, nós chamamos de calor. Normalmente representado pela letra Q, ok? Então, vai ter um calor que está fluindo do ferro para a água. A energia que saiu do ferro é exatamente a energia que está chegando na água. Esse era o nosso ponto de partida. Então, a gente sabe quem fornece calor, então o calor é fornecido pelo ferro e quem recebe o calor é a água. Então, o calor retirado do ferro é um calor negativo e o calor que chega na água é um calor positivo. Esse é o nosso ponto de partida. Continuando o nosso raciocínio, a gente tem que entender o que vai
acontecer com estes corpos quando eles sofreram uma variação de temperatura. Primeiro, a maior temperatura é do ferro, 42 graus Celsius, e da água a 20 graus Celsius. Então, obrigatoriamente, o equilíbrio térmico tem que dar entre 20 e 42 graus Celsius. Então, o ferro vai resfriando, a água, sua temperatura vai aumentando até o momento que eles chegam à mesma temperatura, que não necessariamente precisa ser o ponto médio, ok? De uma coisa eu tenho certeza, o ferro entre 42 e 20 graus Celsius vai permanecer no seu estado sólido. A água entre 42 graus Celsius e 20 graus Celsius, ela vai permanecer no seu estado líquido. Então, o ferro, a única coisa que vai acontecer com ele é que ele vai sair de 42 graus Celsius e reduzindo a sua temperatura até a temperatura final. Então, a única coisa que está acontecendo aqui é uma variação de temperatura. Por que isso é importante a gente enxergar? Porque todo o calor desprendido do ferro que vai para a água, eu tenho que calcular a partir do calor específico ou da capacidade térmica desse ferro. No caso da questão, vai ser a partir do calor específico do ferro. E aí a água começa a receber esse calor. Ela está com a temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura dela vai aumentando, até chegar numa temperatura final, que vai ser maior do que 20 graus Celsius e menor do que 42 graus Celsius. Mas também a única coisa que vai acontecer com a água durante essa troca de calor é a variação da sua temperatura no estado líquido. Então, não vai ter mudança de estado físico e a única variação de temperatura será no estado líquido, que também faz com que a gente calcule a quantidade de calor absorvida por ela a partir do calor específico da água. Tá? Então, esse é sempre o nosso grande ponto de partida, enxergar quem está perdendo calor, quem está recebendo, e o que acontece com aquele corpo que perde calor e o que acontece com aquele corpo que ganha calor. Então, se o cálculo do calor liberado pelo ferro ou absorvido pela água vai ser em torno do calor específico, essa questão já não vai nos ajudar demais, porque ela já está mostrando aqui o calor, mais do que o valor do calor específico de cada um, ela está mostrando como que a gente vai chegar neste resultado. Como? A partir dessa unidade de medida. A unidade de medida dentro de calorimetria, ela é um atalho muito grande para a gente, é um facilitador muito grande. Então, o que ele está falando aqui? O calor específico do ferro é 0,1 calorias por grama grau Celsius. Se você não lembra da equação de calor específico, a unidade de medida te ajuda a relembrar. O que ela está falando? Que o calor específico é igual caloria, que é a unidade de medida de quê? Calor, por grama grau Celsius, em que grama é a unidade de medida de massa e grau Celsius é a unidade de medida da variação da temperatura. Mas nessa questão, eles não estão querendo saber do calor específico, e sim da quantidade de calor envolvida. Então, para resolvê-la, é necessário isolar a quantidade de calor. Tá? Então, o isolando, eu consigo jogar na relação de que o calor fornecido pelo ferro é igual ao calor recebido pela água. Fazendo isso, nós vamos chegar na seguinte equação. Chegamos que menos o calor do ferro, porque o ferro ele está fornecendo calor, então vai dar um calor negativo, então menos com menos vira um valor positivo, ele vai ser igual ao calor da água, que é um calor positivo, que é um calor recebido. Tá? Como os dois, tanto o ferro como a água, simplesmente sofreram uma variação de temperatura, todo o calor é calculado em cima da análise do calor específico. Então, eu tenho que menos calor do ferro é a mesma coisa que menos
calor específico do ferro vezes a massa do ferro vezes a variação de temperatura do ferro. Isso é igual ao quê? O calor que a água recebeu, que nada mais é do que o calor específico da água vezes a massa da água vezes a variação da temperatura da água. Quando a gente chega nesse ponto, e substituindo tudo, nós vamos perceber que chegamos em somente uma incógnita da temperatura final. A partir daqui para frente, é meramente matemática. Então, substituindo essas variáveis, nós vamos ter a seguinte relação. Substituindo, então vai ter que menos 0,1, que é o calor específico do ferro, vezes 500, que é a massa do ferro, vezes a variação de temperatura do ferro. Variação é sempre final menos inicial. Qual que é a temperatura final do ferro? Eu não sei, TF, mas a inicial é 42, então vai ser TF menos 42. Isso tudo é igual ao quê? Calor específico da água, que é 1, vezes 500, que é a massa da água, vezes a variação da água, que é a temperatura final menos 20. Então, a única incógnita que ficou aí na discussão é a pergunta da questão, que é a temperatura final, ok? Inclusive, na relação dessa equação, eu posso simplificar cortando esse 500 com esse. Desta forma, o que eu posso concluir? Que 0,1 vezes TF vai dar 0,1 TF, e 0,1 vezes menos 42 vai dar menos 4,2. Com sinal negativo fora, inverte o sinal. Então, deste lado da equação, eu vou ter que menos 0,1 TF mais 4,2 é igual 1 vezes TF, que é TF menos 20. Ok? Então, eu posso passar o 20 para o lado esquerdo, somando, e posso depois passar o TF para o lado direito, somando também. Então, eu vou ter que 24,2, que seria os 20 mais 4,2, é igual a 1,1 TF, temperatura final. Então, a temperatura final, ela vai ser igual a 24,2 dividido por 1,1, que dá 22 graus Celsius. Resposta da questão, letra E. Ok, galera? Realmente as questões de calorimetria são as questões que eu julgo de equilíbrio térmico dentro da calorimetria. Eu julgo as questões mais difíceis desse capítulo, tá? Mas é isso aí, galera. O resto é treinar, treinar, treinar e fazer 1 milhão de exercícios. Para a próxima aula, pessoal, gostaria que vocês fizessem os exercícios 1 e 2 de aprendizagem, sendo que o 2 eu acabei de discutir com vocês, mas gostaria que vocês refizessem, e aí pode verificar, voltar na aula e com calma para procurar entender o que foi discutido. E os exercícios propostos 6, 7, 9 e 11, e os exercícios do Enem do 2 ao 10, galera. E ó, vai ter uma boa quantidade de exercícios para vocês fazerem para quinta-feira, ok? Para quinta, mentira, e até a segunda-feira, que é a nossa
próxima aula da semana que vem. Beleza, galera? No mais, muito obrigado pela paciência e espero que tenha sido válido a discussão. E é isso aí. Calorimetria foi finalizado.